planos de projeção μ0, plano horizontal de projeção, e φ0, plano frontal de projeção, dividem o espaço em 4 diedros: primeiro, segundo, terceiro e quarto. Os dois planos interceptam-se numa reta, a qual nós vamos denominar por eixo X. Cada um destes dois planos divide-se em dois semiplanos. Temos então no plano horizontal o semiplano horizontal anterior, que fica entre o primeiro e o quarto diedro. O semiplano horizontal posterior, que fica entre o segundo e o terceiro diedro. O plano frontal de projeção, φ0, divide-se também em dois semiplanos. O semiplano frontal superior, que se localiza entre o primeiro e segundo diedro. O semiplano frontal inferior, que se localiza entre o terceiro e quarto diedro. Os pontos no espaço podem se localizar nos 4 diedros. Como exemplo, temos o ponto A do primeiro diedro, o ponto B do segundo diedro, o ponto C do terceiro diedro e o ponto D do quarto diedro. Os pontos podem também se localizar nos planos de projeção. Temos como exemplo o ponto E, que se localiza no plano horizontal de projeção e no semiplano horizontal anterior. O ponto F, plano horizontal de projeção, semiplano horizontal posterior. O ponto G, no plano frontal de projeção, no semiplano frontal superior. O ponto H, no plano frontal de projeção, no semiplano frontal inferior. O ponto I, no eixo X. A posição de um ponto no espaço é definida através das suas coordenadas, ou seja, a distância do ponto aos planos de projeção, plano horizontal de projeção e plano frontal de projeção. A distância do ponto ao plano frontal de projeção, φ0, designa-se por afastamento. A distância do ponto ao μ0, plano horizontal de projeção, designa-se por cota. Quando nos referimos ao valor das coordenadas de um ponto, estas são apresentadas entre parênteses e separadas por ponto e vírgula. Primeiro o afastamento e depois a cota. Assim, nos exemplos apresentados, todos os pontos A, B, C, D terão 4 de afastamento e 2 de cota. Analisando a situação anterior, os pontos A, B, C, D localizam-se em diedros diferentes, no entanto, as coordenadas são iguais. Há necessidade, então, de distinguir a sua posição no espaço através das coordenadas positivas ou negativas. Os pontos que se localizam à frente do φ0, ou seja, no primeiro diedro, no semiplano horizontal anterior ou no quarto diedro, têm afastamento positivo. Os pontos que se localizam atrás do plano frontal de projeção, ou seja, segundo diedro, semiplano horizontal posterior e terceiro diedro, têm afastamento negativo. Os pontos A e D têm afastamento positivo, os pontos B e C têm afastamento negativo. Os
Os pontos que se localizam para cima do plano horizontal de projeção têm cota positiva. Todos os pontos que se localizam no primeiro diedro, semiplano, frontal superior e segundo diedro têm cota positiva. Os pontos A e B têm cota positiva. Os pontos que se localizam para baixo do plano horizontal de projeção têm cota negativa. Então, os pontos do terceiro diedro, semiplano, frontal e inferior, e quarto diedro têm cota negativa. Os pontos C e D têm cota negativa. Conclui-se então que, no primeiro diedro, o afastamento e a cota dos pontos é positiva. As coordenadas do ponto A serão 4, 2. No segundo diedro, os pontos terão afastamento negativo e cota positiva. As coordenadas do ponto B serão -4, 2. Os pontos no terceiro diedro têm ambas as coordenadas negativas. As coordenadas do ponto C serão -4, -2. Os pontos no quarto diedro têm afastamento positivo e cota negativa. As coordenadas do ponto D serão 4, -2. Pode-se então distinguir a localização dos pontos no espaço através das suas coordenadas, embora estas sejam em valor absoluto iguais. Analisando as coordenadas de todos os pontos que se apresentam, pode-se iniciar por definir os pontos que se encontram no primeiro diedro. Serão os pontos que têm afastamento e cota positiva. Pode continuar a análise das coordenadas e verificar os pontos que têm as coordenadas negativas. São pontos do terceiro diedro. Do segundo diedro serão todos os pontos que têm afastamento negativo e cota positiva. Os restantes pontos são do quarto diedro, tendo afastamento positivo e cota negativa.